Olá, eu sou a Duda Ruiz, você está no canal Escrito à Mão. Como você é muito bem-vindo aqui, eu já te convido para ficar. Vai lá inscrever-se, selecione o sininho em todas e fique sempre sabendo das nossas novidades. Eu tô aqui com a minha Bíblia Anote, aquela linda do leão, e eu estou dando continuidade aqui ao meu estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos ver Atos 8, cujo contexto se deu quando, após a morte de Estevão, a igreja acaba se dispersando devido a uma grande perseguição que se inicia. Você vê isso aqui nos versículos de 1 ao 3. Aqui também nos conta que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Estevão foi sepultado por alguns piedosos, e Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aqui do versículo 4 em diante, a gente vai ler sobre Filipe. Mas antes da gente começar aqui, eu quero voltar com vocês lá no capítulo 6, versículo 3. Vocês lembram que aqui é a escolha dos 7 diáconos, quando os apóstolos decidem que a igreja precisaria de pessoas que estivessem mais ali à frente do trabalho. Então, eles decidem que 7 pessoas, 7 diáconos deveriam ser eleitos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. E aí a gente tem outros 5 nomes aqui, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Então Filipe foi o segundo diácono escolhido. A gente já tem um pouquinho de informação dele aqui, que ele era cheio do Espírito Santo de sabedoria. Bom, a igreja havia sido dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria, e a gente entende que foi essa perseguição que deu o empurrãozinho para que a igreja atendesse ao ID, porque vocês se lembram lá no capítulo 1, a gente falou sobre isso, Nos evangelhos, Jesus faz esse comissionamento aos discípulos quando ele aparece para eles ali depois da sua ressurreição. E aqui em Atos, a gente leu quando antes de Jesus ascender aos céus, ele diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa perseguição, na verdade, e essa dispersão da igreja foi o que deu lugar aí à resposta, ao ID. E sempre nós ouvimos nas pregações os pastores falando, sobre isso. Que a nossa zona de conforto às vezes nos impede de atender ao ID do Senhor. Para a igreja ali naquele momento estava tudo ótimo, eles estavam vivendo bem, dividindo os seus bens, as suas coisas, estavam crescendo em comunhão e tudo estava calmo. Só que eles não estavam obedecendo ao que o Senhor havia dito para eles fazerem. Eles estavam ali voltados para si próprios, enquanto, na verdade, o Senhor os havia comissionado para ir e pregar o Evangelho. Não somente ali onde eles estavam, em Jerusalém, mas em todos os lugares, até os confins da terra. Aqui, logo no comecinho do capítulo 8, dos versículos 4 ao 8, a gente vê como Filipe estava sendo usado por Deus. Ele anunciava a Cristo e operava milagres entre a multidão. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos,
muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe, que era um dos 7 diáconos. Até mesmo um mago chamado Simão, que era muito conhecido ali na cidade, o povo, quando o via, dava atenção para ele e clamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Porque ele enganava o povo, né? Ele iludia. O que ele fazia, na verdade, era mágica, era ilusão. E ele iludia o povo, e tinha muitos que o respeitavam ali. Ele praticava feitiçaria, impressionando o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e o povo seguia iludido. Porém, quando Filipe chegou e começou a pregar as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, eles creram na palavra e foram batizados, tanto homens como mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado. Só que havia um detalhe: ele creu, ele acreditou na palavra de Filipe, e no que ele via, né, nos atos de cura, nos sinais, ele foi batizado, mas o seu coração ainda estava sujo e ele acompanhava Filipe por onde Filipe ia, observando o que ele fazia. Ele ficava maravilhado com grandes sinais, né, e os milagres que eram realizados. Mas a gente vai ver que ele não se arrependeu, ele não mudou de vida um pouquinho mais para frente, quando os apóstolos entram em cena. A partir do versículo 14 aqui, a gente lê: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, tendo chegado ali a um certo limite de Filipe, o papel dele ali na cidade foi o de anunciar o evangelho do reino. Ele operou maravilhas e milagres, batizou em nome de Jesus Cristo, mas ali era o seu limite. Ele havia chegado no seu limite como diácono. E a notícia chegou lá em Jerusalém, aos apóstolos. Então eles mandaram Pedro e João para Samaria para orar para que o povo ali recebesse o Espírito Santo. E o texto aqui, depois a gente lendo, a gente vê como Filipe foi humilde, em entender isso, entender que ali estava o limite do seu trabalho, que ia até ali, e que a partir dali os apóstolos assumiriam. Ele não foi arrogante, ele não teve ciúme, ele não teve inveja, ele não foi orgulhoso. Ele entendeu que o seu trabalho havia sido cumprido e que agora, então, os apóstolos assumiriam. Eu vi uma pregação muito interessante do pastor Silas Malafaia, e ele falava assim: agora imagina se fosse um de nós ali, né? Se fosse nos nossos dias, isso teria dado uma confusão. Porque imagina só, você anuncia o evangelho a uma cidade inteira, a cidade se converte, você batiza todos, e na hora de receber o Espírito Santo, os apóstolos vêm para fazê-lo, né? Na verdade, o pastor Silas, na sua pregação, estava falando da dificuldade que nós temos em entregarmos o nosso trabalho quando esse está concluído, quando chegou ali ao nosso limite. Nós não queremos, nós queremos reter. E a gente quer continuar sendo usado, só a gente, só a gente, só a gente. Quando, na verdade, você fez a sua parte, Deus vai te dar uma outra função, uma outra missão, como a gente vai ver aqui com Filipe. Nós precisamos entender que a obra é de Deus, não é nossa. Se nós iniciamos algo que foi algo de sucesso, que foi bom, mas nós chegamos no nosso limite, nós precisamos entender
que a honra e a glória não é nossa, é para Deus. Então nós precisamos entender que se chegou o nosso tempo, nós devemos estar prontos para abrir mão e passar adiante. Mas voltando aqui em Simão, quando Simão vê que os apóstolos impõem as mãos sobre as pessoas e elas recebem o Espírito Santo de Deus, ele vai até eles e ele oferece dinheiro por aquele poder. Olha, aqui no versículo 19 disse: "Dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Ou seja, ele não queria nem o Espírito Santo de Deus, não era isso que ele estava pedindo. Ele não pediu: "Imponham as mãos sobre mim para que eu receba o Espírito Santo de Deus." Não, ele queria ele poder impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ou seja, ele tinha ali interesses escusos, interesses próprios, interesses que não eram exatamente de ser cheio do Espírito Santo de Deus para pregar as boas novas. E aí Pedro fica muito bravo com ele e responde: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com seu dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura, preso pelo pecado." E aí a gente pensa: nossa, como esse Simão era pecador, como esse Simão Mas sabe, amados, Simão só externalizou o que muitas pessoas sentem. Muitas pessoas buscam hoje o poder do Espírito Santo de Deus para terem destaque na igreja, para se aparecerem. Então nós precisamos estar muito atentos com o nosso coração. Olha o que Pedro fala aqui, olha. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, que estava no coração de Simão. Ele não queria o Espírito Santo de Deus para salvar almas para Cristo. Ele queria voltar a ser conhecido como grande poder. Era dessa forma que ele era conhecido antes. E ele queria voltar à sua glória. Ele queria voltar a ter poder. Ele queria ter algo que fosse além do que ele tinha, porque, na verdade, ele era um mágico. Ele iludia as pessoas, ele fazia ilusão. E ele estava vendo ali um poder que era real. Mas ele não queria ser cheio do Espírito Santo. Ele queria ter daquele poder para dar para as pessoas ou vender, né? A gente não sabe. E Pedro diz a ele: você está cheio de amargura, preso pelo pecado. Eu citaria aqui aquela fala do filme Homem-Aranha, né? Que o tio dele diz para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós precisamos estar muito atentos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa primeiro avaliar o seu coração, entender por que você está buscando o Espírito Santo de Deus, por que você quer poder. É para fazer realmente a obra do reino ou é para se autopromover? Para que você tenha as atenções voltadas para você. Não é só o dinheiro que pode corromper o coração do homem. O orgulho, a arrogância, né? A sensação de poder pode fazer com que você se desvie do propósito. E quando Pedro fala para ele: ore ao Senhor, arrependa-se, quem sabe ele tenha misericórdia de você, né? Quem sabe ele te perdoe, ele perdoe tal pensamento do seu coração. Sabe o que ele responde para ele no versículo 24? Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ou seja, ele realmente não estava arrependido, o coração dele realmente estava cheio de amargura e de pecado. Bom, e aí no versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Olha só, então Filipe, ele foi um desbravador, porque vocês sabem que os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus, né? Eles eram discriminados porque havia muita mistura
Ali eles haviam se misturado com pagãos, então eles não eram muito benquistos, né? E Filipe foi um desbravador, ele começou ali o seu ministério pregando em Samaria e ganhou a cidade para Cristo. Mas lembra que a gente falou agora há pouco que Deus tinha algo para Filipe, que Deus queria dar continuidade ali na jornada de Filipe? No versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. No 27, ele se levantou e partiu. E aí, olha só, aqui a gente vê um ato de obediência de Filipe. Mais uma vez, qualquer um de nós poderia pensar, mas Senhor, eu vou sair daqui da cidade, que eu batizei tantas pessoas, que o meu ministério é tão próspero e abençoado, e eu vou para o deserto, onde possivelmente não haja ninguém. Mas não foi assim com Filipe. Filipe obedeceu. Ele se levantou e partiu. E aqui a gente vai ver Filipe vivendo coisas que ele jamais teria vivido se ele tivesse ficado ali entre a multidão. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, olha só, ele vai parar naquele caminho, ele encontra o etíope, que é um eunuco, que é um oficial importante, que cuida dos tesouros da sua rainha, e ele havia vindo a Jerusalém para adorar, e ele está ali na sua carruagem, voltando para casa, lendo o livro de Isaías. E o Espírito disse a Filipe que ele se aproximasse daquela carruagem e passasse a acompanhá-la. Filipe a pé, o eunuco na carruagem. Você imagina, nos dias de hoje, seria a mesma coisa que você vê alguém passando de carro, vamos colocar aí 20, 30 por hora, e aí o Senhor fala para você, acompanha aquele carro. Vai lá conversar com ele. Será que a gente faria isso? Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha aqui que interessante, a primeira experiência de Filipe ali naquela estrada. Ele assentou-se numa carruagem de alguém que era um oficial importante. Era como se fosse uma carruagem real. Muitas vezes, meus amados, Deus nos tira das multidões, da operação de milagres e maravilhas, onde você está ali pregando o evangelho, batizando pessoas, e Deus te leva para uma estradinha deserta. E é ali naquela estradinha deserta que Deus vai te honrar pela sua obediência. E Deus vai te usar grandemente ali, como a gente vai ver aqui na continuação do texto. Se nós tivermos um coração obediente a Deus, Deus vai nos colocar onde Ele quer que nós estejamos. E nem sempre uma estradinha deserta é algo ruim. Nem sair das multidões e ir para uma estradinha onde só tem uma pessoa a quem você vai pregar o evangelho é algo menos importante. Filipe se assentou junto a um oficial em sua carruagem e ensinou a palavra de Deus àquele oficial. Versículo 32, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo, diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha só que interessante, o eunuco estava ali com a palavra
nas suas mãos. Ele estava lendo a respeito de Jesus e ele não conseguia identificar isso. Ele precisava de alguém que ensinasse para ele. 36. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. E aí, o que aconteceu a seguir é espetacular. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho, porque ele sabia que ele havia estado com um servo de Deus, com um homem de Deus, e ele havia recebido a palavra do Senhor, ele havia sido batizado. Então ele segue feliz o seu caminho, e Felipe viveu algo extraordinário que poucas pessoas experimentaram. Ele foi trasladado, ele foi arrebatado. E no versículo 40 diz: Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ele foi uma pessoa obediente, que entendeu os seus limites, foi humilde e obedeceu à voz do Senhor. Por conta da sua obediência, do seu coração humilde, Felipe subiu numa carruagem real, pregou a um oficial importante, batizou esse oficial e foi arrebatado e levado para outro lugar, onde ele iria continuar pregando a palavra de Deus. Isso está na Bíblia. Parece história de filme futurista, né? Mas está na Bíblia, aconteceu. São relatos reais. Quem contou essa história aqui foi Lucas. Lucas, o médico, conta pra gente o que aconteceu com Felipe. E através do exemplo dele, nós podemos entender que nós precisamos estar mais atentos ao nosso coração, ao que se passa no nosso coração. Nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane. Existe uma máxima muito popular no mundo que diz assim: siga o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, prestemos atenção naquilo que o nosso coração está nos fazendo pensar ou sentir. Que nós estejamos sempre em oração para que o Senhor esteja esquadrinhando os nossos corações e nos ensinando a maneira certa, o caminho certo, a sermos obedientes a Ele. Esse foi o exemplo de Felipe. Eu vou decorar aqui a minha Bíblia. Fica comigo mais um pouquinho. Prontinho, hoje eu só vou fazer isso aqui. Eu escrevi ide com um coração humilde e obediente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para que você receba as nossas notificações, tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.